Olá, estamos aqui para falar sobre família espiritual, um tema bastante esclarecedor, porque ele dá respostas para muitas perguntas que nós fazemos ao longo da vida com relação a onde vamos, aonde voltamos, o que acontece quando morremos, etc, etc, de onde nós viemos e assim por diante. Vamos começar falando que viemos de uma família espiritual que foi criada no início de tudo. Vamos considerar que são os deuses da criação que criaram os homens. E, naturalmente, criaram um casal, ou criaram duas, três pessoas, e elas procriaram entre si, e tiveram filhos. E esses filhos tiveram filhos, procriando entre si, e assim por diante. Nessa época surgiram semideuses na Terra, né? Porque os primeiros eram filhos de deuses com humanos que acabavam de ser feitos. E então os filhos desses humanos com deuses são semideuses das mitologias pelo mundo afora, com nomes diferentes, mas é exatamente isso. Depois, esses semideuses casam e têm filhos e procriam, e as gerações vão seguindo, e cada um deles, então, à medida que alguém se une a uma mulher e tem filhos, eles criam uma família, depois o outro cria outra família, e foram assim se expandindo pelo mundo como famílias, como grupos, depois nações. E o que acontece depois disto? Quando nós nascemos lá no início, ou mesmo hoje, o sopro da vida vem para nós com o Espírito que está aguardando para encarnar, para viver essa experiência que esse corpo vai fornecer para ele. Esse Espírito um dia foi um sopro divino que formou esse Espírito. E ele vem reencarnando em vários corpos ao longo do tempo para adquirir cada vez mais experiência neste e outros mundos e assim por diante. De maneira que, então, o que eu quero dizer é que, no mesmo tempo que nós temos sobrenomes ou temos uma descendência genética, né, que identifica quem são nossos ancestrais, etc., etc., na matéria ou pela matéria, também dessa forma existe no plano espiritual, naturalmente não da mesma maneira, mas nós nascemos de um ser, e esse ser espiritual que nos deram, e que a alma que foi encarnada em nós, ou o espírito, então ela vem reencarnando, e outros espíritos foram criados, outros espíritos foram criados à medida que as pessoas iam nascendo. Então, nós pertencemos sim a uma família espiritual, aquela primeira família de pessoas e espíritos que encarnaram nessas pessoas. Então vamos considerar que eu seja da família, que eu tenha na minha família 500 espíritos que encarnaram, e estão reencarnando, vêm como meus filhos, depois vêm como meu pai, depois vêm como minha irmã, e vem reencarnando na minha família, de forma que, então, amanhã eu posso ser meu bisneto, posso ser meu tataraneto. Existe até uma teoria que diz que o ser humano tem essa mania de fazer fortunas, né? Mesmo esse apego, né? É um apego pela materialidade, etc. Então, os filhos são ricos, os pais desencarnam, então, porque ele pode voltar depois como neto dele, já nascendo em berço esplêndido, berço de ouro, porque ele volta também para dar continuidade. É uma das teorias interessantes para se pensar. Então, o que leva a gente a, de fato, continuar querendo ter poder e dinheiro, propriedades e coisas e tais, e preservar, né? Por que nós queremos preservar tudo isso? Tem uma ideia embutida, tem um pensamento embutido, dizendo que deixamos para nossos filhos, nossos herdeiros, etc.,
quando nós podemos ser exatamente eles no futuro. É muito interessante pensar sobre isso. Mas a família espiritual, então, surge lá na frente, lá atrás, quando o primeiro ser humano, um dos primeiros, foram criando famílias e cada um foi se distanciando para cá, etc, etc. Então, eu teria sido filho de uma determinada entidade com um humano e nessa árvore genética espiritual estou aqui. Muito bem. Minha família espiritual tem 500 almas ou 500 espíritos, como queira, supostamente, hipoteticamente. Então, quando eu estou nessa minha família em algum lugar, é uma família de almas que eu reconheço, que já vieram, já foram, já voltaram, nós somos parentes, lá a gente troca as impressões do que se aprendeu uma com a outra aqui, etc, etc. E também traçamos novos destinos aqui na Terra para reencarnarmos e adquirirmos conhecimento daquilo que ainda não aprendemos. Então vamos supor que amanhã eu estou no plano espiritual e eu quero voltar para aprender determinadas coisas, eu fui muito impaciente, meu espírito não é um espírito paciente porque eu não aprendi isso aqui ainda, então eu quero voltar. Então nesse momento eu vejo alguém lá que está voltando para cá também, vindo para a escola, e eu digo, olha, eu quero voltar também, posso voltar na sua família? Vai, volta, você volta porque eu vou ter uma família assim assado, e eu acho que se encaixa naquilo que você está querendo aprender, que é a paciência. Nós estamos indo para lá para criarmos várias situações que vamos ter que muita paciência para conquistar, nós estamos mais ou menos na mesma linha que você, ou se essa não está, diz, olha, fulano está nessa linha de aprendizado, ele está indo lá para aprender, para ter paciência e tal, conversa com ele e você vai. Então, feito o acordo, ele vem, o tempo daqui é muito mais rápido, muito mais lento que lá. Então lá, essa diferença de tempo, ele desce para cá, ele reencarna, constitui filho, família e tal, em algum momento, então chega a hora de eu vir encarnar nessa família, que é do meu parente espiritual. Mas tem um sinal. Vamos supor que então hoje eu me caso e eu tenho um filho. Naturalmente a minha esposa não é da minha família espiritual, né? Eu não posso me casar mais com irmãs ou parentes próximos. Então ela não é da minha família espiritual, ela vem de uma outra família espiritual. De quem é o filho que nasce? Então se eu tenho um filho, ele é filho carnal meu e dela, genético e tal, mas ele é filho espiritual de somente um dos dois. Então se ele vem da minha família, ele talvez seja um tataravô que está voltando e assim por diante. Acho que fica claro isso para vocês. Se ele é da família da minha esposa, ele está vindo como neto dela, filho dela, mas já foi avô dela, etc, etc, também. Está fazendo o mesmo processo que faria comigo e está fazendo com ela. Então esse filho que hoje é meu e dela, ele pode não ser meu filho espiritual e ter mais afinidade com a mãe, tanto o menino como a menina, mais afinidade, mais vínculo com aquela pessoa que é da família espiritual dela. Isso a gente vê muito nas afinidades que as crianças têm mais com o pai, mais com a mãe e assim por diante, até com os avós, né? Tem uma afinidade grande com os avós, já tem um vínculo muito forte, porque seu avô, ele é da mesma família, lá atrás ele teve uma experiência dessa com ele, então já tiveram convívio, né? Então eles têm um vínculo forte que vem nessa memória genética espiritual. Muito bem. A partir do momento que eu então estou me pondo como exemplo, eu vou aprender o que tiver que aprender aqui e em algum momento eu vou desencarnar novamente e voltar para casa. Aqui é uma escola, então eu estou vindo aqui estudar, aprender, e a minha família genética espiritual me acolhe e eu vou aprender, fazer acontecer. Ou não aprender, ou então eu vou ceder para o vício, para as drogas, porque aí existe o livre-arbítrio, existe as escolhas, aí aquela coisa toda que acontece assim. Se isso não aconteceu, eu vou voltar novamente, assim como nós ficamos de DP numa escola,
numa matéria na faculdade ou na escola. Olha, então, não, meus amigos já sabem essa matéria, já estão se diplomando, eu não sou diplomado, então eu quero voltar para isso. Ninguém me manda. Eu quero fazer por livre escolha, vontade minha. Eu quero voltar para a faculdade para eliminar essa matéria. Então, ficar SDP também é uma condição que o espírito fica em relação aos conhecimentos que ele adquire na Terra. Então, ele resolve voltar para aprender. Como é que acontece, então? Aí eu venho aparecer, morro e tal, não sei o que, chegou meu tempo, eu volto para casa. O tempo aqui passou-se talvez aí 80 anos, 70, 80 anos, e lá no mundo espiritual não, sei lá, algum tempo muito menor, 2 anos, 3 anos, como quando, por exemplo, você vai fazer uma faculdade longe, hoje em dia tem celular, né, você se comunica e tal, mas antigamente as pessoas iam, mandavam cartas, etc, a comunicação, aí eles estão voltando para casa, formados, etc, aquela alegria, como é que foi lá, fulano? Ah, eu tinha um amigo e tal, eu fiz isso e tal, morei assim, fiz assado, conta aquela história, o mesmo processo, quando você volta para casa, você está no seio da sua família espiritual. Então, a família espiritual é exatamente isso. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, né? Pelo menos, por exemplo, por que voltamos, quem são nossos orixás, nossos protetores, nossos santos, nossos guardiões, de onde eles aparecem, por que precisamos aprender para evoluir e tal. É uma outra história. Então, eu quero dizer que está explicado aqui, eu acho, e me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida e se quiserem seguir nessa linha, me questionem, me perguntem que eu vou respondendo à medida que eu puder. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído para que vocês se tornem cada vez mais sábios dentro da espiritualidade. Um grande abraço a todos.